E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim e estamos juntos hoje para mais um vídeo de exercício resolvido. Hoje sobre cálculo 1 e dentro de cálculo 1 um tema que trava muita gente, que é sobre diferenciabilidade. A teoria em si não é difícil, a teoria vai ser muito rápida, bem tranquila, mas às vezes as contas dos exercícios complicam. E aí às vezes a galera fica com medo do tópico como um todo, por causa das contas sendo difíceis, mas embora a teoria seja simples. A ideia desse vídeo é também tirar um pouco desse medo. Antes da gente seguir em frente, queria lembrar vocês que se vocês quiserem deixar algum comentário, sugestão, crítica, vocês podem deixar um comentário embaixo, ou se vocês quiserem também fazer pedidos de exercício, fique à vontade, mas também vocês podem entrar em contato direto comigo, ó, aproveitando aqui os meus contatos diretos, para deixar o canal mais participativo com aquilo que vocês queiram ver. Sem mais delongas, bora lá, vamos falar de diferenciabilidade hoje. Então vamos resolver o exercício de hoje. É um exercício com enunciado bem simples. O enunciado diz: verifique se a função dada por f de x igual, aí tem uma chave, uma condicional. A nossa função vale 3 menos 6x, se x for menor ou igual que 1. E x² menos 4x se x for maior que 1. Verifique se essa função é diferenciável no ponto x igual a 1. Caso seja, calcule a derivada em x igual a 1. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber. Primeira coisa, definição de diferenciabilidade. Diferenciabilidade é basicamente dizer que uma função é diferenciável e dizer se a função é derivável. Então, para ela ser diferenciável em um ponto, ela só vai ser diferenciável nesse ponto se esse limite, o limite x tendendo a x0, de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, que é a definição de derivada num ponto, existir. Então, no fundo, a função ser diferenciável é se a definição de derivada existe. Caso esse limite exista, o resultado dele vai ser um número, e esse número é a derivada no ponto. Se ele não existir, ela não tem derivada, não precisa dizer quanto ela vale, já que ela não existe. Outra coisa para resolver esse problema, a gente tem que saber calcular limites laterais. A definição de limite para x tendendo a x0 pela esquerda ou pelo lado dos negativos, é a mesma coisa, é você calcular o limite da função considerando apenas os x's que são menores do que x0. Da mesma forma, o limite para x tendendo à direita ou do lado dos positivos de f de x é o limite onde a gente só considera o x quando ele é maior que o ponto x0. E um resultado sobre limites que é importante, ele diz que se o limite à esquerda é igual ao limite à direita e ele vale algum valor L, então o limite da função vale esse valor L. E vice-versa, se o limite da função vale L, os limites laterais também valem L. É um jeito chique de dizer que o limite só existe se os limites laterais forem iguais. Outra coisa, a gente tem que saber fatorar uma função de segundo grau. Se você tem uma equação de segundo grau que tem raízes x1, x2, ela é fatorada como x menos x1 vezes x menos x2. Aqui é um detalhe técnico, nessa fatoração a gente presume que o x² está multiplicando 1. Se ele não estiver multiplicando 1, se for tipo 2x², começa dividindo 1 por 2 ou botando 2 em evidência e vai dar tudo certo. Então vamos lá, vamos resolver esse problema. Para verificar se ela é diferenciável em x igual a 1, a gente calcula o limite da definição da derivada se o x for igual a 1. É o limite x tendendo a 1, f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Pela definição, nossa função é dada por 3 menos 6x se o x for menor ou igual que 1, ou x² menos 4x se o x for maior que 1. Aqui na nossa definição a gente usa f de 1. Se o x for igual a 1, a gente substitui ele aqui na linha de cima, porque ele é menor ou igual a 1, a gente usa essa relação de cima, para saber quanto vale f de 1. Troca o x por 1, vai ficar 3 menos 6 vezes 1, dá 3 menos 6, que é menos 3. Esse é o valor de f de 1. E aí, como a nossa função é definida separada, se o x for maior que 1, se o x for menor que 1, o limite é calculado separado, se o x for maior que 1, se o x for menor que 1. E a gente faz isso através de limites laterais. Aí, tanto faz a hora que a gente faça, eu vou fazer primeiro o lado dos negativos, o x menor que 1. Ele é o limite x tendido a 1 do lado dos negativos de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Se o x for menor que 1, a gente engloba este caso onde a função vale 3 menos 6x. Então a gente troca a função por 3 menos 6x, aí o limite vai ficar limite x tendendo a 1, 3 menos 6x, menos 3, que era o valor da função, dividido por x menos 1. Aí a gente pode fatorar, menos 3 dá 3, mais 3 são 6,
Na linha de cima a gente pode botar um menos 6 em evidência, fica menos 6 vezes x menos 1 dividido por x menos 1. Esses dois valores a gente pode cortar, porque o x não é igual a 1, ele está tendendo a 1, mas ele não é igual. Sobrando só menos 6, e esse é o resultado do limite lateral, menos 6. Já o outro limite lateral, se a gente está calculando o limite do lado dos positivos, quando x tende a 1 pela direita, o x tem que ser maior que 1. Na definição da função, se o x for maior que 1, a nossa função vale x² menos 4x. Então aí vai ficar o limite, x tendendo a 1, no lugar de f de x, x² menos 4x. F de 1 continua sendo menos 3, dividido por x menos 1. Aqui a única simplificação que dá para fazer é menos menos 3 é mais 3. E essa equação de segundo grau a gente pode resolver por Bhaskara. Aí x² menos 4x mais 3 igual a 0. Calculo delta, o delta vai dar 4, substitui, a gente tem duas opções para as raízes. Se for mais, a gente tem 3, e se for menos, vai ser 1. Então as raízes são 3 e 1. Como as raízes são 3 e 1, ele é fatorado como x menos a primeira raiz, x menos a segunda, ou seja, x menos 3, x menos 1. Então esse limite, a linha de cima passa a ser x menos 3, x menos 1, que de novo a gente pode simplificar, e vai sobrar x menos 3. Quando x tende a 1, x menos 3 passa a ser 1 menos 3, que é menos 2. O limite lateral à esquerda deu menos 6, o limite lateral à direita deu menos 2, então os limites laterais são diferentes. Isso quer dizer que esse limite não existe. E se o limite não existe, a função não é diferenciável. Isso é o resultado final, a gente dá um destaque maior ainda, e encerra aqui. Mas a gente pode ir além. Graficamente, o equivalente a você dizer que a função tem derivada, que ela é diferenciável, é graficamente você dizer que a função admite uma única reta tangente nesse ponto. Usando um software, a gente pode plotar essa função, simplesmente mudar o software. Vai lá e desenha para mim isso aqui. Então a gente tem a função que antes do 1 ela é uma reta, depois do 1 ela é uma parábola, e se a gente der um zoom dramático aqui, perto desse ponto, de x igual a 1, dá para ver que nesse ponto é possível a gente traçar várias setas tangentes. O que com software não é difícil. Aqui estão algumas setas tangentes traçadas. E essa é a interpretação geométrica do fato que a gente fez algébrico, que a função não é diferenciável. Ela tem mais de uma reta tangente. Ou às vezes ela não tem nenhuma, mas ela com certeza não tem uma só. Espero que vocês tenham gostado desse problema de hoje. Eu gosto dessa parte de cálculo 1, onde a gente faz um cálculo para ver que essa função de fato não é diferenciável. E usando tecnologia a gente pode jogar um gráfico e ver que realmente ela não era. Realmente naquele ponto admitia mais de uma reta tangente. Eu gosto desse conceito, acho ele bem interessante, acho ele bem didático, e eu espero que esse exercício tenha ajudado para tirar um pouco o medo de, puxa vida, diferenciabilidade, como é que eu vou ver se a função é diferenciável ou não? No fundo é calcular um limite específico. E não costuma ser tão difícil quando você está nessa parte da matéria já. Pois bem, lembrando uma última vez que se vocês quiserem deixar algum comentário, crítica, sugestão, sempre é bem-vindo. Pedidos ou questões de desafio, propostas, gosto também, acho legal. E lembrando mais uma última vez antes de ir embora, se vocês quiserem também, tem opção de entrar com contatos diretos comigo aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse problema, desse exercício, tenham perdido medo e talvez se entretido por um tempo. Obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui. Vejo vocês na próxima. Até lá!